Olá, boa tarde! No Conexões dessa segunda-feira, dia 31 de março, vamos dar dicas sobre a declaração de imposto de renda. E também temos informações sobre a queda da vacinação de bebês contra a febre amarela. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja muito bem-vinda e bem-vindo você que nos acompanha ao vivo na TV UFG ou em qualquer dia e horário pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados e hoje estão presos em um coque. Quem faz a apresentação para Libras aqui no estúdio é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele clara, com olhos castanhos, cabelos castanhos, lisos e barba cheia. Nós dois estamos em pé e aqui no estúdio, atrás de nós, está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho, com uma tela bem no meio com o nome e a logo do programa. Por aqui também vai aparecer nossos entrevistados. Vamos começar com o nosso giro de notícias? E vamos começar com informações nacionais. Ontem, manifestantes se reuniram em várias cidades brasileiras. Eles levantaram a voz contra a possibilidade de anistiar os condenados pelo 8 de janeiro de 2023, ou seja, contra perdoá-los por todos os crimes. A maior concentração foi em São Paulo. Por lá, os participantes pediram punição aos manifestantes da depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes. A Justiça entende que esse fato estava diretamente relacionado à tentativa de golpe que envolveu políticos e militares, dentre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa proposta de anistia está sendo discutida no Congresso Nacional. Ela envolve tanto os manifestantes condenados quanto os acusados de organizar e liderar a tentativa de golpe, que ainda estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Os organizadores das manifestações de ontem, ligados a entidades e partidos de esquerda, também planejam uma nova manifestação amanhã para lembrar os 61 anos do golpe de 1964, além da busca por justiça e preservação da memória das vítimas da ditadura. E agora o assunto é saúde. Hoje, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos divulgou a lista com um novo teto de preços dos remédios vendidos em farmácias e drogarias. Os aumentos podem chegar a 5%. Para a definição dos novos valores, o Conselho leva em consideração fatores como a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias de medicamentos e os custos não captados pela inflação. Isso não significa, entretanto, que haverá aumento automático dos preços praticados, mas uma definição de teto permitido de reajuste. Cabe às farmacêuticas, distribuidores e lojistas fixarem o preço de cada produto, respeitando esse teto legal estabelecido e as estratégias diante da concorrência. Mudando de assunto, um estudo conduzido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, como parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, tenta responder se a teleconsulta é mesmo eficaz e confiável, assim como investigar em que situações deve ou não ser usada. A pesquisa investiga a teleconsulta para pacientes com diabetes tipo 2 no Sistema Público de Saúde brasileiro e foi publicado na revista científica The Lancet. Ela compara o acompanhamento de pacientes com diabetes tipo 2 por teleconsultas com endocrinologistas com o mesmo tipo de acompanhamento feito presencialmente por esses profissionais. A conclusão é que as teleconsultas se mostraram tão eficazes quanto os encontros presenciais. A gerente de pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que se chama Rosa Luqueta,
Complementa que o estudo não mostra que a teleconsulta é melhor do que a presencial, mas apenas que também é segura. E por fim, vamos falar sobre economia e desigualdade. É que a maioria da população negra recebe menos de um salário mínimo por mês. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, em 2023, essa situação afetava 60% dos negros. O levantamento também aponta que pouco mudou no prazo de 11 anos. Se em 2012 uma pessoa negra tinha menos dinheiro do que uma pessoa branca, cerca de 57% da renda média de uma pessoa branca. Em 2023, esse número subiu para 59%. Especialistas afirmam que esse cenário de desigualdade deve continuar no mercado de trabalho brasileiro. Além disso, o acesso às boas oportunidades fica ainda mais difícil se a questão racial for analisada, levando em consideração os desafios vividos por causa de questões de classe, gênero e renda. Então, continuando, em 2025, a Receita Federal espera receber 46 milhões de declarações do imposto de renda, ou seja, cerca de 1/5 da população terá que prestar contas ao fisco neste ano. E o prazo para a declaração vai até o dia 30 de maio. Para tirar dúvidas sobre essa prestação de contas, vamos conversar com Anderson Soares, que é contador e chega aqui para participar com a gente por meio remoto. Anderson, muito obrigada por participar. Vamos então conversar melhor sobre esse assunto que causa tantas dúvidas todos os anos. A gente conhece as pessoas que têm sempre as mesmas dúvidas e ainda tem um detalhe que nesse ano tem algumas mudanças, né? Então, antes de a gente ir direto ao assunto, eu queria pedir sua descrição física para o nosso público cego e de baixa visão te imaginar enquanto a gente conversa. E aí, então, a gente vai direto para essas dúvidas. Boa tarde, é bem simples, sua pele, seus olhos, e como que você se identifica, tá bem? Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Diego. Com satisfação que eu participo desse programa, né? Meu nome é Anderson Soares, eu sou contador, tenho pele clara, cabelo escuro e barba cerrada. Certo, então vamos lá. Teve mudança esse ano. Quais foram? E a área da saúde, tem algo para você contar para a gente? Sim, teve mudanças significativas para a declaração de 2025, né? Lembrando que essa mudança primeiro se deu aos rendimentos tributáveis, né? E para a área da saúde teve uma mudança significativa para a declaração do ano de 2026, já que entrou em vigor agora no começo de 2025, com a resolução 2240, né? Que obriga os profissionais de saúde a emitirem recibos eletrônicos através da Receita Federal ou nota fiscal eletrônica, não sendo mais aceitos aqueles recibos que eram emitidos manualmente. Então, a declaração desse ano, ela aumentou, né, a questão do rendimento tributável, que antes era de R$ 30.639,90 para o ano de 2024, já em 2025, para R$ 33.888. Então, teve uma mudança significativa nessas questões. Anderson, só para a gente entender, então, se eu fiz uma consulta médica e esse médico fizer essa declaração, já vai aparecer direto na minha declaração? Como que é? Exatamente. Então, quando o médico ou profissional de saúde ele emite um recibo eletrônico ou nota fiscal eletrônica, nós da área da contabilidade no ano posterior, né, emitimos uma declaração que se chama DEMED, que é uma declaração que informa todos esses gastos com a saúde, né, que é informada ali para a Receita Federal e, posteriormente, esses dados são puxados para a sua declaração. Ai, que bacana! Então, isso vai facilitar a vida de muita gente, não precisa mais pedir aquele recibo de papel e correr atrás, só lembra perto da declaração de impostos de renda. Eu também queria aproveitar para te perguntar, então, sobre as principais confusões que as pessoas fazem. Eu devo declarar absolutamente tudo ou existem alguns tipos de gastos que são os mais relevantes? Por exemplo, eu descobri há pouco tempo que gastos com educação podem ser declarados.
Só que não é qualquer um, inclusive, me corrija se eu estiver errada, aqueles cursos online não entram. Não, não, os custos online ele não entram. Então, você vai conseguir declarar os gastos com educação, por exemplo, escola dos filhos, faculdade, pós-graduação, são gastos nesse sentido. Os cursinhos que são feitos aí, eles não vão entrar. Bacana. E o que você pode dar de dica para quem vai fazer declaração sozinho? O que você percebe de principal erro na hora de declarar? O principal erro que ocorre na declaração de imposto de renda é não conferir a documentação ou falta de documentação. Por exemplo, a declaração de imposto de renda desse ano, que foi liberada no dia 17 de março, não foi liberada a declaração pré-preenchida, que facilitaria muito aí o preenchimento da declaração de quem prefere fazer a declaração sozinho. Então, essa declaração pré-preenchida ela vai ser liberada amanhã, de acordo com a Receita Federal, né, é o que nós esperamos, e é o que vai facilitar. Nós, contadores, aconselhamos que espere esse momento de liberação da declaração pré-preenchida, para que você puxe essa declaração com a sua conta do Gov, nível prata ou ouro, ou com certificado digital. Mas é muito bom lembrar que você tem que conferir essa documentação que vai ser puxada através da Receita Federal, porque pode ser que a declaração ela não foi atualizada na Receita Federal e você tem o papel impresso ali que você pode conferir essas informações. Então, você pode transmitir através da pré-preenchida, né, que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade em preenchimento da documentação em si, em saber quais documentos ela deve declarar ali, né? Então, a instrução normativa, ela traz essa documentação que você tem que colocar na declaração, que é obrigatório e o que não é. Anderson, e outra dúvida que sempre ouço quando vou conversar sobre declaração de imposto de renda, em todos os lugares em que eu vou, é qual vale a pena? Declaração simplificada ou aquela outra opção? Qual que é melhor para o meu caso? O que você tem a dizer sobre isso? Depende bastante, depende do rendimento em si, da renda tributável. Nós aconselhamos sempre o mais vantajoso. Então, não quer dizer que por eu ter uma renda maior, eu sou obrigado a entregar a declaração completa. Talvez a simplificada vai ser mais vantajosa no meu caso. Então, depende muito de um caso para outro. É isso. Antes de encerrar, o que você poderia recomendar para o pessoal que está nos acompanhando em relação à declaração de imposto de renda, que todos os anos é importante fazer essa prestação de contas com a Receita Federal, uma forma do governo acompanhar também, até identificar alguns casos de pessoas que estão tentando burlar, né, sonegar impostos, mas quem não deve nada, está fazendo ali, pagando seus impostos em dia, vai ter um retorno desses impostos. Se não me engano, são 5 restituições ali que estão previstas para esse ano, são 5 meses ali que as pessoas vão ser divididas nesses grupos para receber esse dinheiro de volta, não é? Exatamente. As pessoas hoje em dia me procuram para saber a respeito dessa questão da restituição, querendo fazer a declaração e receber logo. Mas a Receita Federal, ela segue um calendário, né, que o primeiro lote será liberado ali no dia 30 de maio e sempre no fim dos meses, né, até 30 de setembro, e ela segue ali um calendário. Então, primeiro ela vai pagar ali as pessoas de igual ou superior a 80 anos, igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiências, com doença grave, e depois as pessoas que optaram pela restituição via Pix. Então, segue esse calendário nessa sequência. É isso, muito obrigada pela sua participação. Anderson Soares, contador, tirou todas as nossas dúvidas aqui em relação à declaração do imposto de renda. Muito obrigada, até a próxima. Até mais, obrigado. Então, só para reforçar, pessoal, amanhã começa então aquele programa de preenchimento automático, ou seja, as informações que você colocou o ano passado já vão estar disponíveis pelo site. E você também pode fazer essa declaração pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. A primeira restituição, as primeiras pessoas que vão receber o dinheiro de volta,
vai ser em maio e segue até setembro deste ano. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Até mais. Voltamos. Goiás vai ganhar um reforço na área da saúde. Por meio do programa Mais Médicos, o estado vai aumentar a quantidade de profissionais que atendem pelo SUS. 5 chegam em abril. Eles vão atuar em 3 cidades com foco em postos de saúde. Ao todo, mais de 700 médicos formados no exterior reforçam as equipes de mais de 180 cidades goianas. Ainda neste ano, mais 64 profissionais serão contratados pelo programa Mais Médicos do governo federal para atuar aqui no estado. E ainda sobre saúde, Goiás registrou uma queda na vacinação dos bebês contra a febre amarela. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, a porcentagem de vacinados ainda se encontra longe do esperado. Quem traz mais informações do tema é o estudante de jornalismo da UFG, Matheus Oliveira. Confira. Em relação à febre amarela, os dados de vacinados ainda precisam melhorar, principalmente entre as crianças de até 1 ano de idade. A meta mínima a ser atingida no país é de 95%, segundo o Ministério da Saúde. Contudo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, cerca de 73% dos bebês foram vacinados contra a febre amarela até então. Apesar disso, ainda não há nenhum caso da doença registrado em solo goiano. Não é uma realidade só de Goiânia, de Goiás, na verdade é uma realidade do Brasil, e as coberturas vacinais elas têm decaído de uma forma geral. Como é uma vacina que ela está na rede há muitos anos, né, e a doença há muitos anos, o último caso foi em 2017, então a gente tem uma falsa impressão de que estamos protegidos, de que não tem mais o risco. Então são vários fatores envolvidos e que a gente precisa combater, né, essas falsas informações e retomar as altas coberturas vacinais. A febre amarela é uma doença viral grave, transmitida pela picada de mosquito. A vacinação é a forma mais eficaz e segura de evitar esse problema. No Brasil, ela é fornecida gratuitamente pelo SUS e faz parte do calendário básico de imunizações das crianças. A vacina da febre amarela é uma vacina segura, a vacina do calendário que a gente tem uma maior efetividade, em torno de 99% a efetividade da vacina. Então é uma vacina, é a única forma de prevenir a febre amarela. E a doença é grave, né? Ela tem uma alta letalidade, são sinais e sintomas comuns de outras viroses, dor de cabeça, febre súbita, calafrios, náuseas, vômitos, mas tem uma alta letalidade e uma gravidade maior nas crianças. A vacina ela está disponível gratuitamente no SUS, ela é aplicada aos 9 meses e depois um reforço aos 4 anos de idade, e para crianças e adultos de 5 a 59 anos, uma dose única. A intenção é de que todos os mais jovens sejam iguais ao pequeno Neemias, completamente vacinado e protegido contra a febre amarela. Acho que é muito importante estarmos conscientizados, tanto as recentes mães, quanto os pais que às vezes não deram quando era na infância, né? Então acho que é importante, sim. É sempre bom lembrar que a vacina salva vidas, né? Seguindo então, vamos falar sobre educação. Agora uma dica para quem quer fazer um curso superior, uma faculdade. A Universidade Estadual de Goiás abriu as inscrições para os vestibulares do 2º semestre de 2025. São ofertadas 600 vagas presenciais em 14 cursos de graduação e 300 na modalidade de educação à distância, sendo então 2 cursos. As inscrições para os vestibulares podem ser feitas até o dia 22 de abril pelo site vestibular.ueg.br. E também a taxa de inscrição é de R$ 50 e o período para solicitação de isenção da taxa vai até o dia 27 desse mês. O site está aparecendo aqui na tela também. Para solicitar a isenção, titulares ou dependentes no cadastro único para os programas sociais do governo federal, doadores de sangue, medula óssea e leite materno, todas essas pessoas podem então
ter essa inscrição gratuita, desde que isso seja dito ali para os organizadores desse vestibular. Então, seguindo, os vestibulares serão realizados em fase única, com uma prova objetiva e uma de redação no dia 18 de maio. Tá chegando. Boa sorte a todos. Conexões chegou ao fim. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no nosso jornal, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. Está aparecendo aqui na tela. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É muito fácil, é só procurar por @TVUFG. Nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Ah, e lógico, parabéns a todos os vilanovenses que venceram o jogo de ontem, viu? Até mais, amanhã a Camila está de volta.